Graças a Deus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo cristão. Estaremos falando hoje sobre a humilhação do Redentor. Para isso, estou aqui com o dirigente da congregação de Nova Santa Cruz, o irmão Josinaldo, seja bem-vindo. Eu gostaria da sua ajuda para a gente tratar sobre esse tema, que eu creio que vai ser muito bacana. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Graça e a paz do Senhor para os amados irmãos. É um tema extraordinário, a humilhação do Redentor, uma vez que é o tema central da nossa fé, né? Trata da centralidade da fé cristã. Esse tema, por se tratar da centralidade da fé cristã, é o que me cativou a escrever sobre ele a monografia do seminário. É um tema chave, né? Nós estamos falando com uma pessoa bem qualificada sobre o assunto. Então, está começando. Então, para começar, eu gostaria de lançar aqui a primeira pergunta. Então, o que é a doutrina da humilhação do Redentor? Bom, meu irmão, como eu estava falando anteriormente, é a doutrina central da nossa fé. É uma doutrina de extrema importância para a fé cristã, até porque sem a humilhação do Redentor não haveria a salvação dos pecadores. Porque é necessário que ele se humilhasse, que ele viesse até nós, que ele nos conhecesse. Eu falo conhecer no sentido de experimentar tudo que nós experimentamos, para que então pudesse nos salvar. Então essa doutrina, a doutrina da humilhação, ela vai tratar exatamente dessa etapa da vinda de Cristo, vamos dizer assim, entre nós aqui na Terra. E por isso que é de fundamental importância e de fundamental conhecimento cristão a respeito dessa doutrina. A igreja precisa conhecer essa doutrina, a igreja precisa ouvir essa doutrina. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina que traz a base de sustentação para o cristão durante a sua caminhada aqui na Terra. Então, o que seria, no caso, ou quais são os estados de Cristo tratando dessa questão? Muito bem. Essa doutrina ela é compreendida em dois estados. A gente precisa entender que Cristo sempre esteve, enquanto esteve entre nós, ele esteve em dois estados. Hoje ele esteve no estado de humilhação, que ele é compreendido em 4 estágios. E hoje ele está no seu estado de exaltação, que também é compreendido em 4 estágios. Ele se divide, os estágios de Cristo. Por exemplo, o estado de humilhação de Cristo ele é compreendido pelos seguintes estágios: pelo seu nascimento, e como homem entre nós, pelo seu sofrimento, pela sua morte e pela sua sepultura. Então ele é compreendido em 4 estágios, o estado de humilhação de Cristo. Hoje, o estado de exaltação, que é o segundo estado de Cristo, ele é compreendido pela sua ressurreição, pela ressurreição de Cristo, pela ascensão, ou subida aos céus, como alguns então colocam, pelo seu governo, o seu assentar-se ao lado do Pai, o seu governo celestial, está sentado à direita de Deus Pai, e também ele é compreendido pelo estágio da sua segunda vinda. Então, o estado de exaltação também é dividido em 4 estágios. A gente divide 4 estágios para humilhação e 4 estágios para exaltação de Cristo. Desses estágios, o único que está faltando se cumprir entre nós hoje seria essa segunda vinda dele, que ainda não se cumpriu, né? Mas os outros estágios já se cumpriram. Inclusive, hoje ele está reinando nos céus soberanamente, seu estágio de exaltação, a destra do Todo-Poderoso. Então, em que consiste a humilhação do Redentor? Já, em relação ao tema, de humilhação. Então, em que consiste a humilhação de Cristo? A humilhação de Cristo, ela consiste, nesses 4 estágios iniciais que eu falei, no estágio da humilhação, em seu nascimento em forma humana entre nós, ela vai até a sua sepultura. Então ela consiste em quê? Em ele, sendo Deus, como é, todo-poderoso, ele deixar a glória celeste, a vazio Pai, e vir até nós sofrer todas as percalços da vida que nós sofremos e principalmente se colocar debaixo da lei que ele mesmo instituiu. Esta lei que gere a humanidade, se colocar debaixo das autoridades, ter que obedecer às autoridades e cumprir toda essa carga da lei como ele cumpriu fiel e cabalmente durante a sua vida. Então a humilhação de Cristo consiste nisso, ele deixar a sua glória,
né, e vir a este mundo, vir a esta terra, sofrer o que nós sofremos, viver como nós vivemos, ser humilhado como nós fomos e somos, aliás, muitas vezes humilhados, só que com um diferencial da nossa humilhação. A nossa humilhação para a humilhação do Redentor, ela se dá, a nossa humilhação, com base nos pecados que nós temos, ou que nós cometemos, na nossa natureza carnal, que herdamos, nossa natureza caída. Cristo foi diferente. Ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado, inclusive o autor aos Hebreus vai dizer isso, né? Pedro também vai falar sobre essa questão. Aqui ele sofreu de uma maneira injustiçada, de uma maneira injusta, porque ele sofreu em nosso lugar. Então a humilhação de Cristo, ela consiste em se colocar debaixo da lei para suprir uma carência nossa ou para atender uma necessidade nossa. A gente vê isso quando Paulo coloca lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Essa justificação se deu com base em quê? Na fé em quem? No que Ele fez, no que Cristo proporcionou. E aí o próprio Pai nos declarou justo com base na obra do Filho. Então a obra do Filho ela é tão perfeita, ela é algo tão extraordinário, que a gente fica pensando, só sendo Deus como Ele sendo um Deus tão amoroso para poder vir se humilhar em nosso lugar. E a gente precisa entender também que a humilhação de Cristo ela se dá exatamente porque nós não tínhamos condições de fazer o que Ele fez. Não estava em nós passar o processo que Ele passou, as dificuldades que Ele passou, para que então nós pudéssemos ser salvos. Somente Deus poderia fazer isso por nós. Então a humilhação dele está com base, está consistindo exatamente nessa, está debaixo de uma autoridade, está debaixo do poder, está debaixo de uma lei. Lei essa instituída pelo próprio. Isso seria uma forma de condescendência, uma espécie de condescendência, essa forma de Cristo vir se humilhar, assim como Deus lá no Jardim do Éden, ele vinha, né? Se condescender ali, seria também uma espécie de condescendência? Sim, eu entendo que sim. A gente precisa entender que Cristo literalmente se colocou no nosso lugar. Literalmente se colocou no nosso lugar. Eu fico imaginando muitas vezes, pensando a respeito da humilhação do Redentor, a caminhada para o Calvário, ou a caminhada de Cristo, essa caminhada do Calvário, ele cumprindo o que diz lá em Apocalipse, né, bebendo o cálice da ira de Deus. Eu fico percebendo que é como se Deus estivesse jogando sobre a humanidade toda a sua carga de ira, e nesse momento em que a ira de Deus vai cair sobre a humanidade, Cristo se lança e recebe sobre os seus ombros essa carga. Isaías 53 é um texto clássico para tratar sobre o sofrimento do Redentor. Então você vê ali todo o sofrimento dele, ele se colocando no nosso lugar, e é interessante que Isaías diz que foi da vontade de Deus fazer isso. Foi da vontade de Deus humilhar o seu filho, foi da vontade de Deus esmagar o seu próprio filho. Agradou a Deus, né? Fazendo ele ficar enfermo. E aí o versículo 12 diz que ele veria o trabalho das suas mãos e ficaria satisfeito. Então eu entendo perfeitamente que é ele vindo, né? Ele se colocando em nosso lugar, assumindo a nossa carne. Que é muito lindo. Que amor extraordinário, é maravilhoso. Hoje nos céus, Cristo está também em humilhação? Não. Hoje nos céus, Cristo ele está no seu estado de exaltação, regendo todas as coisas, coordenando todas as coisas, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso que nos diz as Escrituras. Então a gente precisa entender que o estágio de humilhação foi quando ele esteve aqui antes de cumprir o decreto, vamos dizer assim, antes de sofrer na pele o que era necessário, antes de cumprir Isaías 53. Após ele cumprir ali Isaías 53 e ver o fruto das suas mãos, do seu penoso trabalho e sua alma ficando satisfeita, e aí o que acontece? Entra o segundo estado de Cristo, o estado de exaltação, que é compreendido, como eu falei, pela ressurreição, né? A subida aos céus, e o seu reinado eterno ao lado do Pai, o seu reinado no céu de glória, só estamos agora aguardando a sua segunda vinda, seu retorno glorioso, que eu creio que será em breve. Deus quiser. Estamos vivendo, né, os últimos dias. Né? Vamos esperar esse momento glorioso. Então, hoje Cristo está no seu estado
de exaltação. Ele hoje está no seu estado de reinado absoluto sobre tudo, sobre todos, de uma maneira que é perfeita. Então, hoje, a humilhação hoje não está mais sobre ele. No entanto, a sua exaltação, sim. Isso não quer dizer que ele esqueceu o que ele passou. O que ele esquece é algumas coisas, ou esquece alguns momentos nossos sofridos pelo fato de estar em glória. Pelo contrário, ele nos assiste do mesmo jeito, ele nos compreende do mesmo jeito, ele está em nosso meio, como diz as Escrituras. Então, Cristo está constantemente conosco, não nos deixa, não nos abandona, está sempre conosco de uma maneira que só quem conhece ele de fato compreende. Ele é onipresente. Exatamente. Nós sabemos, né, que Cristo ele possuía duas naturezas, né? Uma natureza humana Exato. e uma natureza divina. Então isso quer dizer que a sua humilhação ela também foi mediante, né, ou na sua natureza divina? É interessante essa pergunta, porque a gente não pode separar Cristo, né? A natureza. Não pode separar. Elas não são uma única pessoa, elas não são separadas no sentido de dizer. Como é que eu posso colocar aqui? Aqui é um homem. Aqui ele só agia como homem, aqui ele só agia como Deus. Quem agia era a pessoa de Cristo. No entanto, a gente precisa compreender que a humilhação, mesmo sendo a pessoa de Cristo, mas a humilhação faz parte da natureza humana. Não faz parte da natureza do divina ser humilhado ou ser exaltado, porque ele já estava exaltado, já era exaltado na natureza divina. Inclusive, essa é uma discussão muito interessante entre calvinistas e luteranos nessa visão aí. Um dizia que foi só em uma natureza, os luteranos, por exemplo, diziam não, o humilhado em si foi só a natureza humana. Aí os calvinistas dizem, o humilhado em si foi a pessoa do Redentor. E na pessoa do Redentor está a natureza humana e a natureza divina. Deus homem. Deus homem. O que a gente precisa compreender? Ele foi humilhado por completo. O Redentor foi humilhado. A pessoa do Redentor estava em humilhação. No entanto, a humilhação fazia parte da sua natureza humana, que naturalmente a sua natureza divina acompanhou todo esse processo da sua humilhação. Então a gente precisa compreender essa questão, que enquanto humilhado, ele estava em sua natureza humana, a sua natureza divina também estava sofrendo algumas questões por conta da sua humilhação. No entanto, ela não era afetada diretamente por essa humilhação, porque a humilhação não correspondia à natureza humana e não à divina. Mas a pessoa do Redentor estava ali. É a mesma questão da morte. Quem foi que morreu? A pessoa do Redentor. Foi ele quem morreu. Porque Deus não pode morrer, né? Exato. Interessante. Isso aí é um debate grande. É um debate grande. É o que nós chamamos de união hipostática, essa Isso. união das duas naturezas de Cristo. Interessante. É interessante esse assunto e é um assunto às vezes mal compreendido por algumas pessoas. Né? Há pessoas que não compreendem perfeitamente e há uma de distorção em cima desse assunto. Principalmente quando se parte para a ideia, como você colocou, Deus morreu, mas Deus não pode morrer. Sim, mas a pessoa do Redentor ela morreu. E na pessoa do Redentor estávamos ali, Deus homem. A visão humana é difícil de compreender isso. Há doutrinas básicas, inclusive, essa é uma doutrina mais, vamos dizer assim, mais profunda, mais complexa, que é a doutrina central da nossa fé. A doutrina do Redentor, da humilhação, né, da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo, e toda a ideia vicária de Cristo, da exaltação de Cristo, é uma doutrina central da nossa fé. Então, nessa doutrina, as outras doutrinas estão agregadas também a ela. Tanto que eu já falei até da doutrina da justificação, o próprio Deus nos declara justos, já é uma outra doutrina. Então, todas as doutrinas estão atreladas umas às outras e elas têm base nessa doutrina. E às vezes as pessoas confundem algumas questões, inclusive de doutrinas básicas da nossa fé, e a gente deveria ser mais atento a doutrinas básicas, a questões básicas, para que a gente evite mais erros ou muitos erros como se tem cometido aí afora. Eu estava dizendo na aula ontem para os meninos, né, que tem tanta gente fazendo coisa errada aí fora, dizendo coisa errada que a Bíblia não diz,
mostrando um evangelho que não é o evangelho bíblico, e nós não podemos ser mais um, não. Temos que ser diferente. Temos que mostrar realmente aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina. Isso só se dá com conhecimento da doutrina. Quando se tem conhecimento do evangelho, quando se tem conhecimento da doutrina, então a gente começa a fazer as coisas diferentes. E essa é a ideia cristã. Fazer diferente com base nas Escrituras. E não conforme muitos fazem, de qualquer forma. Não podemos fazer isso. Então, falando do tema, mas partindo um pouquinho para as Escrituras, então qual o texto que nós podemos encontrar que é clássico, né? Que trata desse assunto na Bíblia? Qual o texto que nós podemos... Nós temos um texto clássico, inclusive esse capítulo na carta de Paulo aos Filipenses, é o segundo capítulo da minha monografia foi a exposição desse texto. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. É um texto extraordinário. Eu vou ler aqui. Pode ler, gente. Diz aqui: tende em vós o mesmo sentimento. Depois eu explico essa questão aqui que Paulo estava tratando. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos aqui os dois estados, né? Do versículo 5 ao 9, aliás, ao 8, e do versículo 9 ao 11, ao segundo estágio, que é a exaltação. Então, é interessante esse texto, por quê? Porque Paulo estava tratando um problema de discórdia no meio da igreja de Filipos. E para tratar um problema de discórdia no meio da igreja, o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele usa o exemplo de Cristo. Ele usa a obra de Cristo. Ele usa tanto a humilhação quanto a exaltação de Cristo para tratar um problema corriqueiro no meio da igreja, um problema diário, um problema comum entre irmãos. É por isso que ele vai, desde o capítulo do primeiro, aliás, versículo 27, ele vai falar da unidade cristã. Os irmãos deveriam viver unidos, os irmãos deveriam estar em comunhão. Porque é isso que as Escrituras ensinam. Aí, para dar base mais profunda nisso aqui, aí ele parte para o capítulo 2. Você vê do versículo 1 até o versículo 4, tratando isso aqui. Os irmãos completem a minha alegria, completem de modo que pensem a mesma coisa, tenham o mesmo pensamento, sejam concordes nas ideias a respeito da fé, a respeito da igreja, a respeito de Cristo. Aí ele começa no versículo 5, trazendo exatamente a obra perfeita de Cristo, não é? Dizendo que ele, sendo Deus, ele não quis usurpar. A ideia de usurpar aqui no texto é tomar a força. É alguém que foi lá e, não, o lugar é meu, daqui você não sai daqui, ninguém me tira, como se diz por aí afora. Mas não, ele se humilhou, ele foi obediente e obediente até a morte. Ele cumpriu perfeitamente, como sendo submisso à vontade do Pai, se colocando, inclusive, à disposição para essa vontade ser cumprida. A gente precisa compreender que ele não foi forçado a fazer isso. Por quê? Porque lá no Evangelho de João 10, ele diz que ele quem dava a sua vida e ele tinha poder para tomar. Ninguém poderia fazer isso, mas ele mesmo. Então ele fez de algo como algo voluntário, com muita intensidade e com muita veracidade do que precisava ser feito. Às vezes a gente precisa compreender que o sofrimento de Cristo não se deu apenas na sua pele, não se deu apenas na sua carne. O sofrimento de Cristo foi intenso, foi real, a ponto da própria natureza lá na crucificação não suportável o seu Criador sendo humilhado, e o sofrimento que ele estava sofrendo, né? Então, a Escritura vai dizer que o céu escureceu, a própria natureza reagiu ao sofrimento. Então a gente precisa entender que o sofrimento de Cristo foi profundo. E nesse texto aqui, Paulo está trazendo isso aqui, a memória para dizer aos irmãos: irmãos, vivam em união. Veja o que Cristo fez, veja o seu sofrimento, veja a sua humilhação. Mas como foi isso? Em obediência ao Pai, por amor ao Pai, por amor inclusive a nós mesmos, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E qual foi o resultado disso?
Deus o exaltou. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja aqui é o seguinte: se vocês viverem em obediência, se vocês cumprirem o exemplo, seguir o exemplo de Cristo, Deus os exaltará. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que os irmãos iriam triunfar. Quando muito tempo ensina, você vai triunfar sobre a luta, triunfar, não é isso, não. Mas é que Deus os colocará em um estado de paz e de gozo, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Isso na vida vai ser corriqueiro, vai ser comum. Não é? Vai ser todo dia. Até se não fosse assim, o Paulo iria contrariar o que Cristo disse: no mundo três aflições. E não é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele então deixa os irmãos conscientes de que quando obedecemos, quando nos colocamos à vontade do Senhor, quando cumprimos esse querer perfeito de Deus por amor a Ele, Deus nos exalta, assim como Ele fez com Cristo. Deus ele nos exalta, ou seja, Ele nos coloca acima do problema, nos coloca acima da dificuldade de questões corriqueiras, de modo que nós passamos por ela com mais tranquilidade e muito mais facilidade. E nisso somos edificados, fortalecidos na fé e Deus naturalmente é exaltado em nossas vidas. Então, o que consistia, já que o texto aí de Filipenses fala, né, que ele se esvaziou, então o que consistia esse esvaziamento, né, que o texto de Filipenses fala? O esvaziamento de Cristo estava exatamente no fato de, que inclusive é uma questão muito mal entendida às vezes, não é deixar de ser Deus. Algumas pessoas pensam que é o que normalmente se entende, né? A falsa kenosis, né? O esvaziamento aqui é um termo grego, kenosis, esvaziar-se. Se entende como ele deixou de ser Deus por um momento. Não, não é isso. Ele sempre foi Deus. Ele sempre esteve como Deus. O esvaziamento aqui é ele deixar de lado, vamos dizer assim, não seus atributos, que ele sempre esteve com eles, mas ele deixar de usá-los em algum momento, mas ter todos eles à sua disposição. Ou ele deixar de ser adorado como Deus cotidianamente. Esvaziou-se dessa glória por algum tempo, de estar recebendo constantemente adoração, apesar de ter recebido em alguns momentos, apesar de ter sido adorado em alguns momentos, mas ele não estava em sua glória como junto ao Pai. Então é como se deixasse de lado, deixasse de usar em alguns momentos essa sua glória. Então ele esvaziou-se disso aqui para se humilhar. Esvaziou-se por um tempo por um objetivo. Esvaziou-se por um tempo para cumprir um decreto. Então o esvaziamento de Cristo não consiste em deixar de ser Deus, não consiste em deixar de usar os seus atributos, pelo contrário, ele simplesmente é como se tivesse, inclusive até uma palavra do Dr. Heber Campos, é muito interessante a palavra dele, ele diz como se tivesse deixado de lado por um tempo, para depois reaver novamente na sua ressurreição. Então, é como se ele não quisesse, pelas palavras, usar constantemente os seus atributos divinos, que poderia, estava a toda a sua disposição, mas que foram usados em alguns momentos durante a sua vida terrena, não em tudo. Foi usado, por exemplo, na sua onisciência, quando ele viu Filipe debaixo da figueira. Foi usado a sua onipotência, inclusive foi provocado a usar a sua onipotência, aliás, pelo próprio diabo. Ele transforma essas pedras em pães, ele poderia fazer aquilo por uma provocação, porque o diabo sabia que estava à disposição dele. Então a gente precisa compreender que Cristo ele não deixou de ser Deus. A ciência que ele tinha no futuro, quando ele profetiza, né, que não ficaria ali sobre o templo. Exatamente. Ele sabia tudo. As curas, os milagres que ele fazia, a ressurreição de Lázaro. Então, assim, ele fez inúmeros milagres, logicamente ele fez. Muito. Até mesmo o próprio João disse que o mundo não conteria os livros. No entanto, quem precisa entender? Ele não se utilizou disso aqui para receber glória para dizer eu fiz. Você vê que todas as vezes que ele realizava um milagre, ele dizia, não conta a ninguém. Fica calado, a partir de sua família. Logicamente, quem recebeu o milagre não ia ficar, né? Saía avisando para todo mundo, Cristo tornando-se conhecido, era natural. E é natural. Até o demoniado, né, Gerazeno, o Gadareno, né, que Cristo mandou ele para a família dele, ele saiu pregando toda aquela decápolis ali. Ele mostrando ali tudo, né? É interessante que em cada cidade que ele passava das 10, ele não se calava não. Às vezes ele compreendeu toda a decápolis. As 10 cidades ouviram falar de Cristo exatamente por um milagre que Cristo havia feito na vida desse homem. Então, a gente precisa entender isso. Ele não deixou de ser Deus, em momento algum.
Ele não deixou, ele não passou aquele de tipo, passar 33 anos sendo somente homem. Não, ele veio. A essência dele era a mesma. A essência dele era a mesma. Isso não foi mudado. Bacana. Bom, a última pergunta aqui, infelizmente, né? Então, quais são os benefícios da humilhação de Cristo para a sua igreja hoje? Veja, são inúmeros. Todos os benefícios nós temos, nós herdamos dessa humilhação de Cristo. A gente precisa entender o seguinte: primeiro, que a salvação, quem pecou foi o humano, foi o homem que pecou. Somente o homem poderia reparar o seu erro. Então foi o que Cristo fez, se fez homem e veio reparar o erro da humanidade. Esse já é o ápice da obra perfeita dele, né? Salvar a humanidade. Desta salvação, ou desta obra perfeita de Cristo, como benefício para a gente, da sua humilhação, nós temos a salvação. Nós temos aí as doutrinas da justificação. Nós temos a doutrina da iluminação do Espírito Santo. Nós temos todos os benefícios que nos servem. De bens, de bênçãos, de conhecimento de Deus, de aprendizado do próprio Deus, a presença constante do Espírito Santo, são frutos desta humilhação do Redentor em nosso favor. Até porque se ele não tivesse feito isso, é como diz o Dr. Heber Campos, ele lá no seu livro A Humilhação do Redentor, ele diz o seguinte: ele precisava vir e descer até nós, porque o subir não nos cabia, nós não conseguimos ir até Deus. Ele próprio diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que decide lá descer. Então o que é que a gente precisa compreender? Precisa compreender que ou Deus tomaria uma decisão de nos salvar, ou por nós mesmos não chegaríamos a lugar algum. E foi essa decisão que Cristo, que Deus, ou que o conselho da Trindade, vamos dizer assim, tomou e realizou, ou fez por cada um de nós. Portanto, a gente precisa entender, nós temos inúmeros benefícios. A salvação das nossas almas, a paz com Deus, a justificação, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, a certeza de que esse mundo aqui é passageiro e o porvir ainda o porvir é bem melhor, é incomparavelmente melhor, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos a certeza de que as lutas aqui passam, nós temos a certeza de que as dores, as enfermidades, o choro, isso aqui vai passar. Conforme Apocalipse 22, que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, todos esses benefícios é o resultado da obra perfeita de Cristo no Calvário por amor a nós. Então, a gente precisa entender isso. Esses benefícios se aplicam às nossas vidas hoje. Sim, se aplicam. Um outro benefício simples que às vezes nós esquecemos ou deixamos de lado é o fato de nós podermos estar juntos, unidos em um mesmo propósito, sem distinção se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, vermelho, seja a cor que você for, mas a morte de Cristo foi a mesma morte, tanto por mim como por você, com qualquer outra pessoa. Não há judeu nem grego. Não há judeu, não há grego, não há nenhum, nem outro, todos são iguais, debaixo desta obra de humilhação do Redentor. Ele sofreu, ele cumpriu perfeitamente a obra de humilhação para que nós pudéssemos ter paz. E a paz que nós temos com Deus hoje é a mesma paz que a quem está lá do outro lado do mundo tem. A mesma paz, a mesma justificação, a mesma salvação que Cristo realizou por tudo. Então são inúmeros benefícios que a humilhação de Cristo trouxe para nós. Graças a Deus por isso. O problema é que a gente só foca nas dificuldades. Né? Nas dificuldades. Nós somos tendentes, inclusive, a isso, né? Nós somos tendentes. Inclusive, conheço muitas pessoas de determinadas igrejas em que eles, a sua vida parece que só é sofrimento, é só dificuldade, é só viver na prova. Não, irmãos, a vida cristã não é só isso, não. Sofrimento, a dificuldade maior que Cristo sofreu, Cristo passou por nós. Então nós temos que nos alegrar, porque no sofrimento, na prova, na dificuldade, Cristo está conosco. Não estamos sozinhos, pelo contrário. Cristo está conosco. Amém. Meu irmão, infelizmente, né, o nosso bate-papo chegou ao fim. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Esteve disponível para nos ajudar aqui a tratar desse tema. Gostaria de agradecer a você que nos assistiu nesse vídeo, né? Que você continue assistindo entre outros vídeos que estão no nosso canal, nos acompanhe, nos siga.
Gostaria aqui de ouvir algumas considerações finais aqui do meu irmão. Irmão, é um prazer estar com vocês, tratando desse tema tão encantador, a humilhação do Redentor. É um tema que mexe comigo há muitos anos. Eu me encanto. É empolgante, quando você estava falando aí, as pessoas sentem, né? Empolgante. E assim, é algo que eu me apaixono cada vez mais desse tema. Então eu queria convidar os nossos telespectadores, né? Pode chamar de telespectadores. Exatamente, a conhecer mais esse tema, a ler bons materiais. Tem o livro do Fica Dr. bom Weber, para indicar. o livro do Dr. Weber, que eu citei aqui, A Humilhação do Redentor. Ele lançou o primeiro volume, é exatamente esse que eu trabalhei aqui na minha monografia, é Sofrimento e Morte. E ele está lançando agora, eu estive com ele em São Paulo um tempo atrás aí, conversando com ele, ele disse, já está pronto o segundo volume, que é Ressurreição e Exaltação, se não me falha a memória é isso. É Exaltação e Glória, da humilhação do Redentor. Então ele está para lançar, se não é que ele já lançou, está para lançar esse livro. Ele disse que é muito complicado lançar um livro, mas já está pronto, está vindo aí, então vocês possam ler, possam meditar, possam conhecer essa doutrina que é a doutrina central da nossa fé. Aproveitar, divulgue, compartilhe, dê joinha, né? Fique à vontade. Acho que eu vou até marcar para ver se ele manda esse livro para ele. Faça isso. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe você e a sua família. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Forte abraço a todos. Deus abençoe.